Tivemos dessa vez o episódio sobre o Ivan Stepanov, que é o amigo russo do Reddington e o número 5 da lista negra, restando assim apenas o número 2 como número vago dos 35 primeiros números da lista. E eu não sei se vocês estão familiarizados com a expressão "nem chorei, só fiquei tremendo", mas foi literalmente assim que eu fiquei enquanto eu assisti esse episódio, porque foi um episódio Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e, mano, aconteceu tanta coisa nesse episódio que eu não sei por onde eu começo. Na verdade eu sei, eu começo por aqueles avisos que eu dou pra vocês em todo começo de vídeo. Então eu começo falando primeiro que ainda não tem data pra chegar a 8ª temporada aqui no Brasil, nem na Netflix, nem no canal AXN. Eu sempre confiro isso pra vocês e ainda não foi revelada nenhuma data em nenhum desses dois lugares. Segundo aviso é que vai ter spoilers sobre o 17º episódio, porque eu vou falar sobre o 17º episódio neste vídeo. E terceiro recado que, no vídeo passado, da semana passada, eu tinha falado pra vocês que a série ia entrar em hiatos depois do 19º episódio, ia ficar algumas semanas fora. Mas parece que a programação da NBC lá nos Estados Unidos foi refeita mais uma vez. Parece que tá tendo muita mudança graças às Olimpíadas, que vai começar os Jogos Olímpicos e tal. Então tá mudando muita coisa. E parece que mudaram tudo de novo e não vai ter mais esse hiatus. Os episódios vão continuar normalmente saindo às sextas-feiras. Então vai ter o episódio 19, o 20, o 21, talvez o 22, que vai ser o último da temporada provavelmente, tem um pouquinho mais de espaço, mas ainda não está confirmado porque está muito longe. Então, por enquanto, a ordem nesse momento é que não vai ter mais o hiato. Então, continuaremos tendo vídeo toda quarta-feira aqui no canal. Tá feliz com essa notícia? Então já se inscreve, já deixa seu like, porque agora eu vou começar a falar um pouquinho desse episódio que foi maravilhoso. Mano, é sério, eu não sei explicar pra vocês o quanto eu tô feliz com essa temporada, porque ela começou ruim, ela começou muito fraca, e eu fiquei triste porque a série tava perdendo força, né? Tinha sido tão boa, e aí teve uma 7ª temporada ruim, aí a 8ª temporada tinha começado mal mais ou menos, e aí eu já tava perdendo as esperanças, só que começou a melhorar, e agora tá entregando cada episódio um melhor do que o outro, mano. Eu gostei muito desse episódio de novo. Começamos lá com o Thousand, que tinha acabado de capturar o Ivan, e tava torturando ele com uma das piores torturas que já existiram pra mim em toda a história. Porque você quer arrancar um dedo de uma pessoa, você arranca. Você quer arrancar uma unha, quer infligir dor na pessoa, faz o que você quiser, sabe? É tudo bem, a gente aceita. Agora, privar a pessoa do sono, aí não. Aí eu acho que já tá passando dos limites. Você tem que manter a pessoa acordada por tempo suficiente pra ela chegar a alucinar com as coisas de tanto tempo que ela não dorme, usando um choquinho ali no pescoço pra impedir que ela durma. Aí eu acho que já é demais. Passou dos limites, Thousand. Aí, mano, aí não dá pra perdoar. Porque assim, eu não sei se vocês estão me acompanhando na minha maratona, tanto aqui no canal, que eu tô fazendo uma semana de How I Met Your Mother, inclusive por isso que esse vídeo tá saindo mais cedo. Pra quem tá me acompanhando no Instagram também, já sabe mais ou menos de toda essa história. Mas eu tô dormindo um pouco menos do que o normal, e tô muito cansado, tô fazendo uma loucura na minha vida, e já tá difícil pra mim. Imagina pro Ivan, que não tá dormindo. Mano, deve tá sendo horrível pra ele, coitado. Então eu acho que já é um pouquinho passado dos limites humanos ali fazer isso com alguém. Mas assim, eu queria fazer um pouquinho aqui o papel de advogado do diabo, que é uma expressão que usam por aí, né? Eu não quero necessariamente defender o Thousand, mas eu não julgo por tudo que ele tá fazendo. Porque, mano, de novo, eu já falei isso aqui em outro vídeo, eu vou falar mais uma vez. Não dá pra julgar as coisas que ele faz, mano. Ele viu no passado a mulher dele e os filhos sendo mortos na frente dele a sangue frio, mano. Tipo, assassinados mesmo, e fazendo ele olhar de propósito. E dessa vez a gente ainda viu o flashback disso acontecendo enquanto ele lembrava. E, mano, não é uma coisa que uma pessoa se recupera, velho. Não é. Uma coisa é você perder alguém. Uma coisa é você saber que eles foram assassinados. Uma coisa é você encontrar eles mortos. Outra coisa é você ver eles sendo assassinados na sua frente pra servir de exemplo pra outras pessoas. Tipo, tem um monte de gente fazendo bosta, tem uma pessoa poderosa se sentindo ameaçada e a sua família é a escolhida, sua família é escolhida por sua causa pra morrer na sua frente pra você servir de exemplo pra outras pessoas. Ou seja, sua família não tava fazendo nada de errado, mas eles morreram pra servir de exemplo. Mano, não tem como você se recuperar disso, tá ligado? Então eu entendo o Thousand ter esse sangue no olho de buscar vingança contra qualquer pessoa que seja responsável por essa atrocidade que fizeram com a família dele. Porque passado todo esse tempo, com todo o poder que ele tem, dá pra julgar? Você não faria a mesma coisa? Quem não faria a mesma coisa no lugar dele, velho? Eu não sei se eu não vou dizer que eu faria, mas eu também não vou dizer que eu não faria. Mas também não estou dizendo que tô torcendo pra ele. Eu sou e sempre fui Team Red e vou torcer pro Reddington desde o início até o final. E eu quero que o Thousand se ferre mesmo. Mas não julgo as atitudes que ele tá tendo, porque, né,
por tudo que ele passou, é justificável. E falando no Reginald também ficou mais claro agora que ele tem uma ligação muito forte com o Ivan. Ele falou, né, que o Ivan Stepanov é o amigo dele mais antigo que ele tem hoje. Tanto que ele foi até o Harold e implorou pela ajuda do Harold e do FBI para conseguir salvar a vida do Ivan, para tirar ele das mãos do Townsend, não só por tudo que ele podia falar, mas pela amizade que ele tinha dos dois ali, pelo sentimento que ele tinha pro Ivan. Eu acho que ficou muito claro isso. E ele chegou até a arriscar tudo que ele tinha, né? Falou pro Harold que eles tinham uma ligação, que ele não sabia que o Harold já tinha essa informação, já sabia que eles tinham algum tipo de vínculo. O Harold tinha mentido pra ele, agido pelas costas ali e tal, ele não sabia disso. Mas mesmo assim ele foi lá, ele se arriscou, falou do vínculo que os dois tinham. E depois, mais lá pro meio do episódio, quando teve todo aquele resgate, ele foi até o Ivan, foi com cuidadinho, tirou o colar dele ali, mesmo no tiroteio, bala comendo solto pra todo lado, e o Reginald lá com a chavinha de fenda, tirando ali com cuidadinho pra poder salvar a vida do Ivan ali. Mostra o carinho e o respeito que ele tem por aquele personagem, por aquele amigo dele. Agora, tem uma coisa aqui que precisa ser falada, gente, desculpa, mas o Ressler, ele tá cada vez mais burro. Puta que pariu, velho, como é que pode, como é que deixaram esse personagem tão burro? Ele não era tão burro antes, mano. Ele é um agente do FBI e ele deixa o celular dele ser grampeado. Eu sei que eu já falei isso antes, eu sei, mas eu não consigo não falar. O cara, beleza, ele deixou o celular ser grampeado. Não tem como saber que o celular tá grampeado. Ok, ele não é um cara das tecnologias, eu entendo. Mas, mano, não é só isso. Isso por si só já é burrice. Mas não é só isso. Mas até eu, que sou um mero cidadão, que não tenho nenhum contato com coisas de agência e militar e qualquer coisa do tipo, eu sei que não se passa um tipo de informação que ele passou por correio de voz, velho. Ele me passa a localização do Ivan, que é um agente da inteligência russa que todo mundo tava procurando, o mundo inteiro tava procurando, e ele me passa por correio de voz pra Elizabeth Kim em um telefone pré-pago. Puta que me pariu, Donald Ressler. Como é que você me faz um negócio desse, velho? Ele é muito burro, mano. Não é, mano, esse tipo de informação a gente já aprendeu há muito tempo, desde os filmes dos anos 70, que você marca um encontro com uma pessoa, vai numa praça pública pra ter certeza que não tem um grampinho ali, um microfone te observando, e você passa ali na encolha, você começa a conversar, você nem olha pra pessoa, finge que tá lendo um jornal ali e fala, ó, a pessoa tá em tal localização. E aí o outro vai lá e busca a pessoa. O Ivan Stepanov era uma pessoa muito procurada, não é um negócio que você passa por correio de voz. Independente de ele não sabia que o telefone dele tava grampeado, ele não pensava nisso. Ok, mas ele não pensou que do outro lado, primeiro, a Elizabeth Kim tava mancomunada com o Townsend, já tem coisa errada aí. Segundo, era um telefone pré-pago, então podia dar bosta. Terceiro, a Elizabeth Kim poderia ter sido sequestrada, porque ele tava deixando no correio de voz. Ele nem tava em ligação com ela. Ela podia ter perdido o celular, ela trocava de celular todo dia, então ela já poderia ter trocado de celular naquele momento. Outra pessoa poderia interceptar esse correio de voz, poderia dar um monte de coisa errada. E como é que ele me deixa uma mensagem dessa importância no correio de... Não dá, mano, não dá. Nossa, burro. Não consigo, não tenho mais paciência pro Donald Ressler. Saudade do tempo que eu gostava dele e torcia pra ele ficar no lugar do Reginald, porque ele era muito inteligente e tava se mostrando cada vez um agente melhor. E agora, velho, ele não merece nem ser um... sei lá, não sei explicar, não merece ser um policial no Counter-Strike. Não merece nem isso. Desculpem o desabafo, precisava. Agora eu vou fazer um outro parênteses aqui para dar uma contrastada no momento desse vídeo e vou exaltar uma pessoa nova que acabou de aparecer, que é a Priya. Mano, que mulher incrível, mano. Que é de uma elegância, de uma inteligência, de uma lealdade com o Reginald que a gente tava precisando, né? Mano, que incrível. Eu já amei. Ela apareceu 2 episódios, 3 mais ou menos, e já amei essa personagem. The Blacklist, por favor, a gente precisa mais da Priya nessa série. Eu sei que ela já se despediu ali, que talvez ela nem apareça mais, mas a gente precisa que ela apareça mais vezes. Eu, pelo menos, preciso que ela apareça mais vezes. Porque o Reginald precisa de mais pessoas leais a ele, da forma que ela foi. Mano, beleza, a primeiro momento ela foi pelo dinheiro, porque ele prometeu um puta do dinheiro que ela nem precisaria mais trabalhar. Só que o Townsend também tem muito dinheiro, e ele ofereceu muito dinheiro pra ela. E ela não aceitou e continuou sendo leal ao Reginald e se colocou em situações ali que não cabiam a ela, porque ela mesma falou, eu sou uma ladra de joias, eu não sou uma assassina, eu não mexo com armas, eu não sequestro pessoas, eu não roubo pessoas. Só que mesmo assim, pelo tom de voz do Reginald, ela percebeu que aquilo era importante pra ele. E ela foi lá, se envolveu, se colocou em risco sem nenhum tipo de proteção, com uma arminha safada, sendo que tem um monte de gente altamente armada lá dentro, e foi lá pra tentar fazer o que o Reginald pediu pra ela. Então assim, é de uma lealdade
grandiosa que o próprio Reginald reconheceu que poucas pessoas teriam feito o que ela fez. Então, cara, preciso mais da Priya, preciso muito. Espero que ela volte em algum momento da série pra incluir ali no Team Red, espero. E antes de falar das partes principais ali do Reginald, do Ivan e do Thousand, preciso também dar uma pequena exaltada aqui no Aran. Que homem sensato, que homão da porra, porque, velho, cada vez que ele aparece e que ele abre a boca dá vontade de bater palma. Todo o FBI, não sei o que aconteceu, porque o FBI tá trabalhando com o Reginald há 8 anos. E parece que eles simplesmente esqueceram que o Reginald é um criminoso. Ele é um dos maiores criminosos, um dos mais procurados pelo FBI inteiro, né, na verdade. E agora eles simplesmente acham que o Reginald tem que agir como um policial, né? Porque o Reginald não pode mais cometer crime. Tudo bem que é óbvio que ele não deveria, né? Mas eles sabem que comete, eles sempre passaram panos por essas coisas. Só que agora eles não querem mais. Agora eles estão procurando pelo em ovo pra conseguir prender o Reginald. E aí o Aran falou, não, gente, peraí, né? Vocês também estão de sacanagem. O Reginald, ele não construiu todo o império que ele construiu, né? Tomando partido dos lugares. Ele fez tudo o que fez, ele conseguiu tudo o que conseguiu, agindo do jeito que ele tá agindo agora também. E graças a tudo isso, ele construiu toda essa rede e nos entregou mais de 150 criminosos nesses últimos 8 anos. Então não é assim que a bola toca também. Mano, ele deu uma comida de rabo na galera ali que eu gostei, que deu vontade realmente de bater palma, porque o Aran foi sensato. O Reginald é um criminoso, velho. Não dá pra esperar que ele haja como presidente dos Estados Unidos. Ele vai agir contra os Estados Unidos às vezes, se for do interesse dele, se for pra ele conseguir mais dinheiro, porque ele é um criminoso. E ponto. Mas beleza, mesmo assim, vocês perceberam que a única prova que o Harold e todo o FBI tem da traição do Reginald é a palavra da Elizabeth King, que por sua vez tem como única prova a palavra da Katarina Rostova, que é uma mulher que há poucos meses atrás nem existia, ninguém nem sabia da existência, e agora chegou do nada falando que o Reginald é o N13 e todo mundo acreditou. E é isso aí, e agora tá todo mundo contra o Reginald, que há 8 anos dá provas de que tá do lado deles. Mano, sabe como que é o nome disso? Hipocrisia. Que bom que o Aran ainda tá sendo a voz sensata ali no meio de todo mundo, e por isso que Aran, eu te amo. E o da hora é que ainda mais pro finalzinho do episódio a gente viu o Reginald dando uma comida de rabo em todo mundo também, né? Porque, mano, o Reginald, você pode chamar ele do que ele quiser. Ele é assassino, ele é criminoso, ele é isso, ele é aquilo, mas mentiroso ele não é. Ele tinha falado pra galera do FBI, falou, mano, não vai atrás, deixa essa fita quieta, deixa pra lá isso, mano, vocês vão colocar a Elizabeth King em perigo, não vai atrás, eu tô falando pra vocês. E aí o que eles fizeram? Ignoraram e foram atrás. E o que aconteceu? Exatamente o que o Reginald falou. A Elizabeth King ficou em perigo e quase morreu. Sabe por que ela não morreu? Por pura cagada que a FBI deu. Eles deram sorte que a Priya foi leal ao Reginald e deu uma atrasada nos planos do Thousand. Eles deram sorte que o Reginald conseguiu chegar a tempo. Eles deram sorte que uma pessoa lá do prédio do Thousand caguetou ele para eles conseguirem achar o andar do Thousand, conseguiram achar a câmera e conseguiram chegar a tempo lá para salvar a Elizabeth King, o Reginald e toda a galera, para Elizabeth King conseguir escapar. Se tudo isso não tivesse acontecido, a Elizabeth King provavelmente teria morrido e seria culpa 100% do FBI e do Wrestler principalmente, que foi burro pra caramba, porque não deixaram isso quieto, porque o Reginald tinha pedido, mano, tinha falado. Se tem uma coisa que ele provou nesses 8 anos é que o que ele fala é verdade. Tem muita coisa que ele omite, mas quando ele fala uma coisa, quando ele solta, é verdade, ele não mente. Então quando ele fala uma coisa, é preciso acreditar naquilo que ele falou. Inclusive, isso me faz ter até vontade de reassistir todas as temporadas de The Blacklist pra tentar ver alguns momentos chaves ali e ver se nas falas do Reginald tem algumas respostas que a gente tá procurando. Porque eu tenho certeza que muita coisa passou despercebida porque a gente não sabia onde procurar. Então agora, com as informações que eu tenho hoje, eu acho que se eu reassistisse tudo, eu provavelmente conseguiria pescar mais informações pra trazer pra vocês. Mas me falta tempo, então ainda não vou conseguir. De repente, quando acabar a 8ª temporada e mais para até o final do ano, eu vou ver se eu consigo alguém para editar meus vídeos, eu vou ter um pouquinho mais de tempo livre, quem sabe eu consigo reassistir tudo para trazer mais informações aqui pra gente, né? Não só pra vocês, como pra mim também vai servir. Mas eu tenho certeza que deve ter alguma resposta aí que passou pela gente despercebida. Mas enfim, né? Vamos ao que interessa agora, falar das cenas tensas, das coisas que aconteceram. Só que antes, rapidinho, né? Aquele merchan básico que vocês sabem que eu tô com o meu uniforme aqui de The Blacklist, camiseta bordada da Maria Pontilhada, feita pela minha esposa, pela Bia, aqui no Instagram, @mariapontilhada. Sigam lá, o link tá aqui na descrição. Ela faz camisetas e blusas bordadas e entrega pro Brasil inteiro através do correio. E ela faz esse trabalho manual, esse trabalho lindo que vocês estão vendo, ela pode fazer essa camiseta e faz de várias séries,
filmes, desenhos, músicas, e frases, imagens de internet, enfim, do jeito que você quiser. Dá uma conferida no Instagram dela, que tem vários trabalhos que ela já fez, mas se você tiver uma ideia diferente também, de alguma outra série, de alguma outra coisa que você goste, você pode mandar essa ideia pra ela por DM, ela atende os pedidos por DM do Instagram mesmo. Faz o seu pedido, eu tenho certeza que você vai se apaixonar, o trabalho é maravilhoso, ela faz tudo com muito carinho e, de novo, entrega pra todo o Brasil. Pra quem é de São Paulo, dá pra combinar entrega em estação de trem e metrô também. E é claro que se você for lá fazer um pedido, fala que você veio aqui pelo canal pra dar aquela moralzinha pra mim, beleza? Agora sim, vamos falar um pouquinho das partes principais desse episódio que eu estou louco pra comentar com vocês. Que tiroteio foi aquele, velho? Era bala comendo solta pra todo lado, e toma tiro, e toma bomba, e é fuzil, e é canhão, e é... Mas não sei que tipo de arma que tava envolvendo ali. Eu sei que era tiro pra todo lado, e parecia aquela cena da delegacia, quando o Townsend encurralou o Reginald lá dentro, só que numa proporção maior agora. Porque a preocupação não era só com o Reginald, agora a preocupação era com o Reginald, era com o Dembe, era com a Priya, era com todo mundo que tava ali com o Reginald, e acreditem ou não, eu tava preocupado também com a Elizabeth King, porque eu tinha certeza que ia dar bosta, eu tinha certeza que alguém ia tomar um tiro e que alguém ia correr o risco de morte ali, que ia dar bosta com alguém. Mas acabou que não aconteceu por muito pouco, mas acabou que não aconteceu nada com ninguém. Só que foram minutos ali do tiroteio que, velho, foram intermináveis, e aí depois eles ainda ficaram encurralados, tentando encontrar soluções pra sair. Quando eles começaram a conseguir sair, eu falei, eita, agora vai. Aí eles entraram no carro, aí o motorista foi e tomou o tiro. Eu falei, puta, mano, que burro, velho. Não olha pro lado, meu Deus do céu. E aí agora, eles lá no carro, e aí o Townsend se aproximando, a Elizabeth King, não, eu vou sair com a bomba de gás, e ela saiu, e a arma. E eu falei, mano, o que essa Elizabeth King vai fazer, Jesus? Espera um pouco. E aí a FBI chegou. Mano, aconteceu muita coisa, muito rápido. Então, conforme eu ia pensando as coisas, já tava acontecendo outras. Foi muito bom esse episódio, essas cenas, esses momentos foram muito tensos, pelo menos pra mim, enquanto eu ia assistindo, eu vivi muito bem esse episódio. E por fim, pra fechar esse vídeo aqui, tem duas coisas sobre o Ivan Stepanov que eu queria comentar aqui. A primeira delas, o que foi que o Ivan falou no ouvido do Townsend? O que foi que ele falou que fez o Townsend se virar no mesmo segundo contra a Elizabeth King, que o Reginald sabia que isso aconteceria? A única certeza, ou pelo menos quase certeza que eu tenho, é que isso que ele falou foi a mesma coisa que o Reginald falou para Alexander Kirk algumas temporadas atrás para poder se libertar quando ele tinha sido sequestrado. Tenho quase certeza que foi a mesma informação. Até porque os dois falaram da mesma forma, no ouvido ali e tal. Aliás, fica um parênteses aqui. Por que falaram no ouvido? Tava só os dois, né? Nesse momento agora, tava só o Townsend e o Ivan. Por que falou no ouvido? Por que não falou? Falou, né? Mesmo que não mostrasse a voz pra gente, mesmo que não saísse a voz, tivesse só uma música de fundo e pra gente não ter a informação. Mas por que falou no ouvido se tava só os dois? O Reginald e o Alexander Kirk foi a mesma coisa. Tava só os dois no galpão inteiro. Por que falou no ouvido? Por que ele só não falou, eu preciso que você me solte por causa disso e disso, né? Mas enfim, é só uma informação aqui. Mas eu tenho quase certeza que foi a mesma coisa que eles falaram e que, mano, me deixa muito curioso, velho. Eu não sei o que é, mas eu tenho uma pista. Por quê? A partir do momento que o Ivan falou aquilo pro Townsend, ele não só quis matar a Elizabeth King, ele quis matar de forma violenta na frente do Reginald, como forma de vingança, para que o Reginald sentisse a mesma dor que o Townsend sentiu. Qual que é a dor que o Townsend sente até hoje? A dor de ter visto a família dele sendo morta na frente dele. Logo, a lógica pra mim diz que a Elizabeth King é família do Reginald. Ou seja, a Liz é filha do Reginald. Ou seja, pra mim, o Reginald é pai da Elizabeth King. Eu sei que nesse momento, metade das pessoas que estão me assistindo tá com o dedo coçando pra escrever: o Reginald é a mãe, ele é a Catarina, ele é a mãe da Elizabeth King. Eu sei. É uma possibilidade do Reginald ser, sim, a Katerina Rostova. Existe essa teoria. E eu não descarto, gente. Não é uma teoria absurda. Tem muita gente que não acredita e que fala, não, é um absurdo, é impossível. Não é impossível. Tem muitos pontos que podem nos levar a acreditar que isso seja realmente verdade. E pode explicar muita coisa também. O que eu acho, na verdade, é que nesse momento é crucial. Esse episódio foi crucial e limitou a duas possibilidades. O Reginald ou é o pai, ou é a mãe. Ou ele é o próprio Reginald, né, o verdadeiro desde o início, ou ele é a Katarina Rostova e fez cirurgias para se transformar no Reginald. Não existe mais outra possibilidade. É um desses dois caminhos. Só que eu preciso acreditar em um dos dois. E eu acredito que ele seja o próprio Reginald. Mas não descarto a possibilidade dele ser a Katarina. Eu já fiz um vídeo falando sobre a teoria dele ser a Katarina. Vou deixar aqui no card, se você nunca assistiu, vou deixar na descrição também. Mas, de lá pra cá, a gente teve muitas novas informações. Quando acabar essa temporada, talvez eu faça uma live com vocês, ou um outro vídeo, pra gente comentar sobre essa teoria de novo, com essas novas informações que tivemos. Mas, por enquanto, eu
acredito mais na teoria que seja o próprio Reginald mesmo. E aí eu quero saber de você, em qual você acredita mais. Você acha que ele é a Katarina ou você acha que ele é o próprio Reginald? Deixa aqui nos comentários, porque tem uma outra informação também que eu quero questionar aqui neste vídeo. O Ivan, ele falou uma coisa pro Reginald que é o seguinte, ele falou, eu esperei, essa palavra ele usou, eu esperei 35 anos para conhecer a Masha e eu coloquei um alvo nas costas dela. E não é como se ele tivesse falado, um conhecido meu teve uma filha, eu nunca tinha conhecido ela e 35 anos depois eu demorei 35 anos para conhecer ela. Não foi isso que ele falou. Ele falou, eu esperei, ele ansiava por esse momento. Ou seja, é alguém que ele queria conhecer, mas não conheceu durante 35 anos. Só que ele queria que esse momento chegasse. E chegou. Só que aí ele acabou decepcionando ela porque colocou um alvo nas costas dela sem querer. E aí isso me pegou, mano. Porque, velho, algum vínculo tem. Pra mim, o Ivan tem algum vínculo também com a Elizabeth Kim, com a Masha. E aí que tá, mano. Porque eu vou jogar uma teoria aqui que pode parecer loucura total e eu não faço ideia se faz sentido. E eu tenho certeza que vai ter um monte de furo. Mas me perdoem porque eu tô privado de descanso e eu não tô pensando direito. Mas talvez, só talvez, exista uma pequena possibilidade de o Ivan Stepanov ser o verdadeiro avô da Elizabeth Kim. Eu não sei como que isso se encaixaria, eu não sei aonde o Dom entraria em toda essa história, eu não sei se ele seria um vô falso, eu não sei quem seria então a verdadeira Elizabeth Kim, se é aquela mulher do Mr. French, quem que seria, eu não sei, gente, eu não tô pensando direito, agora vai dar meio-dia, eu tô acabando de gravar esse vídeo, poucas horas antes dele ser postado no YouTube, eu não faço a menor ideia do que eu tô falando, mas na minha cabeça, por enquanto, faz sentido. Depois que eu dormir daqui a alguns dias, eu vou reassistir esse vídeo pra ver se faz sentido. O que eu quero saber é de você que tá descansado, me conta aqui nos comentários se faz sentido isso. Porque tem que ter algum vínculo. Pra ele ter esperado esse momento de conhecer a Masha, tem que ter alguma coisa. Talvez seja só pelo vínculo que ele tenha com o Reginald, mas eu não consegui encontrar um vínculo suficiente pra isso. A não ser que ele seja, de repente, irmão do Reginald, só que, pra mim, se o Reginald é o verdadeiro Reginald, ele é americano. E o Ivan é russo, para eles serem irmãos precisa de toda uma teoria conspiratória maior, que eu acho que é muito mais difícil para explicar. Então para mim seria mais fácil se o Ivan, na verdade, é o pai da Katarina. Eu não sei se ele teria idade suficiente para isso, mas ele é o verdadeiro pai da verdadeira Katarina, que seria acabar de ser avô aí da Elizabeth Kim. Não sei, só joguei aqui, me conta o que vocês acham disso nos comentários e me fala o que vocês acharam desse episódio. Acho que eu não deixei nada de fora. Não esquece de não sair do vídeo e clicar aqui nessa bolinha para se inscrever. Vem assistir esses outros vídeos que eu tô deixando aqui do lado também. Aqui em cima tem aí a playlist com todos os vídeos de Blacklist que eu já fiz aqui no canal, com todas as teorias e análises de episódios. Me conta o que você achou desse episódio nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!